Muito bem, espaço aberto para mais uma grande entrevista com assuntos relevantes aqui na programação da Mirante FM no Deixa Eu Te Contar. E hoje estamos recebendo aqui a Samila Almeida, que é assistente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão. Elô Batalha, dê o nosso boa tarde especial para a nossa entrevistada de hoje. Samila, seja muito bem-vinda, que é o nosso Deixa Eu Te Contar. Bom demais abrir esse espaço, né, como o Lilo falou, para a gente trazer esse alerta realmente à população. Estamos aí vivendo uma época em que muita gente quer fazer suas vendas também, né, no São João. E eu acho que essa entrevista de hoje realmente vai ser esclarecedora para muita gente que, né, quer fazer isso. Samila, seja muito bem-vinda, que é o nosso Deixa Eu Te Contar, viu? Obrigada, Nilo. Obrigada, Elô. É uma honra estar aqui com vocês para falar, como você mesmo já disse, de um assunto tão pertinente, né? Cuidados com a energia elétrica. Vamos falar aqui um pouquinho sobre ligação provisória, ligação clandestina. Então, tenho certeza que vai ser muito legal. Sem dúvida nenhuma. Você tem, por exemplo, uma estimativa de quais são os principais acidentes que são registrados pela Equatorial? Bom, de acordo com a Abracopel, no ano de 2024, foram registradas 1.707 ocorrências envolvendo aí eletricidade, e uma das causas, né, que aumenta esse número é justamente a conduta da pessoa. Construções próximas à rede, a própria ação de realizar uma ligação clandestina, uma intervenção, né, propriamente dita, uma intervenção irregular. Então, esses itens acabam aumentando potencialmente, né, o número de acidentes. Tem alguma época do ano assim que a incidência ocorre com maior frequência? Bom, eu posso citar aqui para vocês o período de férias escolares, por exemplo, né? A garotada tá mais solta, tá na rua e aí brinca ali envolvendo pipas. E aí às vezes enrosca no fio, a criança tenta resgatar. Eu posso ter ali a ocorrência de um acidente grave ou até mesmo fatal. Eu posso aqui citar para vocês esse exemplo. E trazendo para a questão de ligação clandestina, período junino, período de festas, né? As pessoas vão ali montar uma barraquinha e aí precisa de eletricidade para vender o seu produto. Ao invés de solicitar o serviço, que é a ligação provisória na Equatorial, a pessoa acaba fazendo uma intervenção, uma ligação irregular, que é puxar energia elétrica diretamente da rede de distribuição sem que haja uma medição do consumo. Então, essa intervenção, esse manuseio inadequado, né, que é crime, acaba aumentando também exponencialmente o número de acidentes. O famoso gato, né? O famoso gatinho. Agora, é uma coisa que a gente também não pode deixar de reconhecer, que além de ser crime, é extremamente perigoso para a vida humana, né? Tem muitas pessoas que vão tentar dar esse jeitinho aí e pagam com o preço mais caro que existe, que é a vida humana. Então, é muito preocupante como que aqui no Maranhão ainda isso acontece com muita frequência, principalmente em períodos como Carnaval, como São João, que todo mundo quer ter sua barraquinha bem iluminada, daquele jeito lá prontinha, acolhedora, com uma boa comida, né, com bom serviço, mas a questão da segurança com relação à energia elétrica é algo que preocupa, né? Como que a Equatorial tem trabalhado para informar a população quanto isso é arriscado, além de ser perigoso e também é uma forma de cometer um crime, né? Você está usando um recurso de uma forma ilícita. Exatamente. A Equatorial, ela trabalha fazendo campanhas, mutirões, palestras nas escolas, na comunidade, justamente até as crianças, né, para divulgar essa informação, disseminar essa informação para os pais. Então a gente trabalha dessa forma. O movimento Você Mais Seguro é um exemplo também. Então a gente está trabalhando aí nesse mês em massa, divulgando em redes sociais, através de todos os meios de comunicação, justamente para trazer essa inquietação e esse alarme do quanto que manusear a energia elétrica de forma inadequada, o quanto que isso é perigoso. Sem dúvida nenhuma. Agora, uma vez que já está tudo feito, né? Fizeram lá a ligação clandestina e ocorreu um choque elétrico. Qual a principal recomendação que a gente pode dar, né, para esse ouvinte aqui em uma situação como essa? Ver alguém que está ali, né, tomando um choque. Bom, acidente envolvendo energia elétrica, seja em qualquer local, em casa, por exemplo, a orientação principal, não tocar na vítima. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, acionar os canais de emergência, né? Corpo de Bombeiros, o número 193, o SAMU, no número 192. Caso o acidente ocorra em via pública, por exemplo, cabo ao solo.
né? Não tocar, ligar nos números que eu falei anteriormente e também acionar a Equatorial Maranhão pelo número 116, que é a nossa central. Porque a nossa equipe, ela está preparada, ela vai isolar a área, ela vai desligar, né? Interromper o fornecimento para que ali a área de saúde, os corpos de bombeiros, eles consigam trabalhar com segurança e adotar todas as medidas que forem necessárias. Maravilha. Quando a gente fala em alguns serviços, né, que estão disponíveis assim de imediato, alguns serviços têm horários e dias da semana que atendem. A Equatorial, ela tem um serviço com horário diferenciado ou está naquele mesmo horário em que a maioria das empresas trabalham? Bom, nós temos os nossos canais de atendimento, né? As agências de atendimento, por exemplo, funciona de segunda a sexta, horário comercial. Entretanto, nós temos as nossas equipes de plantão que trabalham 24 horas justamente para atender as necessidades da população. Então, qualquer emergência, qualquer situação, né, de falta de energia, alguma coisa do tipo, ligar na central no número 116. Maravilha. Eu fico muito feliz quando eu percebo essa preocupação da Equatorial em reunir pessoas com capacidade de colher informações, né? E tornar público esse cuidado com o ser humano, principalmente, né? Não é só uma questão de grana ali, de que a pessoa deixou de pagar ou não, é uma questão com a vida do ser humano. E quando vocês se mobilizam para fazer uma campanha tão grande, tão extensa como essa, usando todos os veículos de comunicação possíveis, todas as formas de mídia possíveis para levar esse conhecimento para todo mundo, isso é muito importante. Aqui na capital, a coisa já é um pouco mais fácil, né? Porque aqui a gente tem diversos veículos de comunicação, diversas formas de levar essas informações para as pessoas. E no interior, gente, que lá a situação é mais complicada ainda, né? A dificuldade que as pessoas têm de obter informações, dos serviços chegarem até lá. Existe também um movimento que está de olho também no que está acontecendo também nas cidades do interior? Sem dúvidas, tá? O nosso projeto e as nossas campanhas, elas são estendidas, né, em todo o território. Então, até mesmo naquelas regiões que estão mais afastadas, até porque se tem eletricidade, nós estamos lá. As nossas equipes atuam e elas também têm esse momento de fala, né, de contato com o cliente para poder orientar sobre os cuidados, né, com a eletricidade dentro de casa ou com a rede elétrica de forma geral. Então, essa campanha, esse movimento, essa fala também chega nos locais que são mais aí afastados. Muitas vezes a gente ouve falar, principalmente por conta do rádio, que em alguns lugares do interior essas queimadas também em períodos próximos às plantações, elas também terminam afetando a rede elétrica, gerando prejuízos. Tem algum conselho, alguma dica que você dá para as pessoas nesses períodos, principalmente de preparar a colheita? Pronto. Algumas pessoas ainda fazem queimadas, né, para poder limpar o terreno. Qual que é a orientação? Não realizar. E se for fazer, que se mantenha uma área ali de preservação, de contenção, que seja mais afastada da rede elétrica. Ainda assim, existem outros pontos que a gente precisa considerar. Como é que está o vento? Que apesar de eu ter mantido ali uma distância segura, pode ser que com o vento eu acabe levando para a rede elétrica. Então, fazer de maneira controlada, né? Preferencialmente utilizar as máquinas, né, máquinas agrícolas para poder fazer essa limpeza do terreno, evitar de fato as queimadas, mas se for fazer, que faça de uma maneira mais concentrada, né, num local menor e distante da rede elétrica. Tá, agora voltando para o nosso tema principal, que são as ligações clandestinas, a gente volta àquela questão também, tá chegando o São João, de repente você mora em uma rua, percebe que tá tendo um movimento e ali um vizinho ou um amigo tá fazendo algo que não é o convencional, tá puxando aquele fiozinho ali de uma forma indevida e tudo. Como que a pessoa deve proceder para tornar o serviço de uma forma legal? Pronto. Se você necessitar de uma ligação provisória, que é o nome do serviço que a gente dá, você precisa buscar o atendimento na agência de atendimento, na agência, né, da concessionária. Você vai de forma presencial, leva os seus documentos pessoais, o endereço, e é importante que você leve também os equipamentos que você vai utilizar, porque ali eu vou discriminar qual é a carga, né, que eu vou utilizar. Essa é uma maneira segura e legal de você ter o seu ambiente ali com eletricidade, passando por todo o fluxo, né? Então você solicita, aguarda o prazo e aí a gente atende. Volto a repetir.
realizar a ligação clandestina, que é o famoso gato, isso traz riscos enormes, tanto para a pessoa que está fazendo, quanto para terceiros também. Então, para manter esse ambiente mais seguro, o ideal é não fazer, que a pessoa pode ali sofrer um acidente grave ou até mesmo fatal. E além disso, pode afetar o fornecimento de energia das outras pessoas. Então, às vezes a gente tem ali, por furto de cobre, um exemplo, né? Eu posso atrapalhar, eu posso dificultar o fornecimento de energia de uma escola, de um hospital. Então, assim, acaba que isso tem um problema, né? Acaba acarretando um problema muito grande para a sociedade de forma geral. Então, é importantíssimo que as pessoas tomem ciência disso, né? De não realizar. Precisar de algum serviço, acionar a Equatorial Maranhão. Se for alguma instalação doméstica, acionar um profissional que seja capacitado e habilitado para fazer com segurança. E a penalidade, né? Se fizer de forma ilegal. Elô Batalha, mais alguma pergunta? Tô satisfeita. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco mais como que a Equatorial ela está trabalhando, já que o São João é um período muito extenso aqui no Maranhão, né? Essas ações elas vão ser assistidas assim 24 horas nos períodos dos finais de semana, em qualquer bairro você pode ligar, não tenha dúvida, não tenha medo se você mora distante. Meu Deus do céu, mas é domingo, é dia feriado, né? Meu bairro é muito distante, não tem esse problema, né? De forma alguma. Nós trabalhamos incansavelmente para que não falte energia, mas se porventura uma chuva muito intensa, alguma colisão em um poste que acontece, né? O rompimento de algum cabo, as nossas equipes elas estão em campo para atender a população. De domingo a domingo, à noite também, no feriado, durante a festividade a gente faz também um plano diferenciado para que todo mundo tenha o atendimento necessário. Aquele atendimento pelo WhatsApp pode ser um canal de conexão? Sim, pela Clara, é o DDD 98 255 0116. Maravilha, maravilha. Que bom saber que a Equatorial ela está engajada para transformar o São João em um ambiente seguro para todo mundo. Não importa se a pessoa está aqui na capital, está no bairro afastado, está no interior, ou seja, o contingente de pessoas trabalhando para que o São João chegue na casa de cada um, na rua de cada um, na comunidade, com segurança, é a melhor alternativa, não é isso? Exatamente. Maravilha. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Sâmila Almeida, que é assistente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão, veio ao nosso convite falar o quanto que é importante você, neste período, principalmente agora que já estamos a poucos dias do São João, evitar ligações clandestinas. Pessoal, olha, uma economia que você imagina fazendo de repente uma ligação não convencional, isso pode trazer um prejuízo enorme e muitas vezes custar até a vida das próprias pessoas, né? Muitas vezes você chama ali um amigo que é um pedreiro, um eletricista ali do bairro, vai fazer lá o negócio lá, o cara morre e você vai carregar essa culpa por conta de uma quantia irrisória, né? Pro resto da vida. É o barato que pode sair muito caro. Sâmila, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no nosso Deixa Eu Te Contar, não é isso, Nilo? Exatamente. E que bom que a gente trouxe assim, um assunto que pode transformar a vida das pessoas, né, Lô? Sem dúvida nenhuma. Pode poupar aí um prejuízo muito maior. É isso. Então, reforça, né, os canais de atendimento da Equatorial para quem está ouvindo a gente na hora que precisar já ligar. Pronto. Temos a Clara, né, no WhatsApp, o DDD 98 20 550 116. Temos também o site www.equatorialenergia.com.br e temos também a nossa central de atendimento, que é pelo número 116. Ou seja, não tem desculpa, né, Lô Batalha? De forma alguma, gente. Só fica sem energia quem quiser, viu? É verdade, é verdade. Muito bem, conversamos aqui com a nossa amiga, a Sâmila Almeida, que veio trazer essas informações muito importantes, esclarecer o quanto que é importante você ter esse cuidado e evitar ligações clandestinas, não só no período São João, como em todos os dias do ano, tá bom? É um recadinho que a gente dá com muito carinho para você, pensando também na sua vida. E a nossa programação continua nessa tarde maravilhosa de sexta-feira, levando até você a melhor música aqui pelas ondas da Mirante FM 96,1. Não esquece de participar das nossas promoções pelo nosso WhatsApp 991619696. Tem ingressos pro cinema e também tem ingressos pro The Rock Pub.